Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente junto de mim para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Bom dia, meus irmãos de fé. O nosso evangelho de hoje é Lucas, capítulo 11, do versículo 27 ao 28. Enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz do meio da multidão e disse-lhe: Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então aqui vocês percebem que nós temos duas falas. Uma fala de uma mulher que se sobressai no meio da multidão e pronuncia uma frase, depois a resposta de Jesus diante dessa colocação dessa mulher. E ela diz assim, talvez puxando sardinha para o lado dela, né? Por ser mulher. Uma mulher tem a capacidade de gerar a vida, né? E Jesus sendo quem é, ela diz: que grande glória, né? Que grande privilégio, que grandiosidade é você poder trazer ao mundo alguém, né, da envergadura de Jesus. Por isso ela diz: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Está elevando, né, dando uma dignidade que a igreja sempre deu e continuará dando, apesar das opiniões contrárias, e como vocês percebem a expressão, opiniões contrárias, né? Não é um sentimento da igreja, são opiniões de pessoas que não estudam, né? Toda pessoa que não estuda geralmente critica a devoção a Nossa Senhora. Católico, protestante, evangélico, seja lá quem for, que critica a prática devocional a Nossa Senhora, você pode ter certeza que ele não estudou. Não estudou, ou o que estudou é algo insuficiente. Bom, mas essa não é a questão. A questão é que ela está reconhecendo, né, a grandiosidade que é você poder trazer ao mundo o Filho de Deus. Imagine, né? Então, felizes, bem-aventurados, bem-aventuradas as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Mas aí a resposta de Jesus, enquanto essa colocação da mulher vai mais de encontro a privilégios, a colocação de Jesus vai mais ao encontro das virtudes. Ele diz: é verdade, felizes as entranhas que me trouxeram. Mas antes, ou seja, essa expressãozinha antes está querendo dizer que Jesus não está desmentindo o que ela acabou de dizer. Bom, tá certo. De fato, as entranhas que me trouxeram a este mundo, os seios que me amamentaram, são felizes. Ou seja, Maria é bem-aventurada. Maria é feliz porque acolheu a palavra de Deus que se fez carne dentro do seu próprio ser. Agora, antes desta felicidade, antes disso é mais feliz ela e qualquer um que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Ouve a palavra de Deus e a observa. Esse é mais feliz, mas antes daquele privilégio de ter trazido ao mundo, ser a mãe do Salvador. O evangelista, com estas palavras, está fazendo só que nós nos desloquemos de uma perspectiva simplesmente do privilégio para uma perspectiva da virtude. Porque se você fica só no fato de Nossa Senhora ter uma dignidade por ter trazido Jesus ao mundo, isso é muito superficial, é muito insuficiente para uma vivência de fé. Quando a gente fica só no privilégio, né? Imagine o privilégio de um padre consagrar o pão e o vinho, fazer com que aquilo ali se transforme no corpo e no sangue de Cristo. É um privilégio grandioso. Mas antes do privilégio,
antes do privilégio de ser cristão, antes do privilégio de receber a salvação pelo batismo, antes de todos aqueles privilégios que nós podemos receber pelo fato de sermos católicos, pelo fato de acreditarmos em Jesus Cristo, antes de tudo isso, em primeiro lugar nós devemos escutar a palavra de Deus e pôr em prática. E a palavra de Deus, atentem sempre para esse ponto, a palavra de Deus não é um versículo, a palavra de Deus não é um capítulo, e tem muita gente que se apega a uma frase da palavra e acha que descobriu a América, né? Então é preciso conhecer a palavra de Deus em sua integridade e, mais do que isso, saber que a palavra de Deus que está na Bíblia é palavra de Deus escrita, não é toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o suficiente para que nós conquistemos a nossa salvação. Então, deixemos mais para segundo plano os privilégios de Nossa Senhora, esses privilégios dessa mulher que trouxe ao mundo o Salvador, mas busquemos muito mais ver o seu exemplo de uma mulher que escutou a palavra de Deus e soube colocar em prática na sua vida e ser modelo para nós, ser exemplo de vida cristã para cada um de nós. Que nesses dias, e principalmente nessa semana, que nós celebramos Nossa Senhora Aparecida, 100 anos da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, uma semana muito fortemente mariana, que ela possa nos ajudar a caminhar sempre mais no caminho do bem, buscando vivenciar e colocar em prática realmente as virtudes que ela viveu, para que nós sejamos cada vez mais filhos de Deus fervorosos e não filhos de Deus mornos. Saudemos a Santíssima Virgem Maria com a nossa saudação costumeira. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte, ó Mãe, está em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo estejam sempre conosco e com as nossas famílias. Amém. Meus irmãos de fé, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima reflexão. Hoje terminamos a 27ª semana do Tempo Comum.